A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus abençoe a semana que está iniciando para você, no nome de Jesus, que Deus conceda a você novas oportunidades, que Ele te dê a chance de ser bênção na vida de alguém e ser abençoado por alguém, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão aqui junto comigo na palavra do Senhor. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase, escreva isso que eu vou dizer: eu serei curado em nome de Jesus. Eu serei curado em nome de Jesus. E depois coloque o seu pedido de oração. Amém? Eu já estou vendo alguns irmãos online aqui. Boa noite, irmã Marilis. Deus abençoe você. Irmão Alex sempre está aqui, né, pedindo oração pelas suas filhas. Irmã Geralda, Cláudia, Adelson, Kátia, Eliana Gondim, Francisco Eduardo, Sandra Góes, Rogéria Diniz, Edivone Almeida, todos colocando aqui, eu serei curado ou eu serei curada em nome de Jesus. A Tereza Meirelles, que é membro do canal, obrigado a todos que têm se tornado membros do canal, isso nos ajuda a manter esse projeto evangelístico. Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, eu quero compartilhar um texto hoje que Deus colocou no meu coração. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Deixa eu anotar aqui, para aqueles que estão nos acompanhando. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Então tá aqui, ó, para você acompanhar esse texto aí junto comigo. Todo texto bíblico, ele fala ao nosso coração de alguma maneira. Todo texto da Bíblia, ele ministra ao nosso coração. E eu parei para refletir nesse texto, desde ontem que eu refleti nesse texto, e Deus ministrou de uma forma tremenda a minha vida, e eu peço que Ele fale também com você. Escreva aí, eu serei curado em nome de Jesus. Esse texto fala de um milagre de cura. Então, você pode começar já essa transmissão recebendo essa promessa aí, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Presta atenção no finalzinho dessa passagem que eu estou compartilhando com você. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A última parte. E era este homem herói valoroso, vírgula, porém leproso. Todos nós temos um porém na nossa vida. Todos nós temos alguma área da nossa vida que deixa a desejar. Isso é uma realidade para nós. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que são bem-sucedidas na sua vida financeira. Pessoas que vão muito bem na área financeira, mas na vida pessoal, elas são um fracasso. Pessoas que vão bem na vida financeira, mas que na vida pessoal deixam a desejar, são um fracasso. Tem pessoas que, do contrário, têm uma família equilibrada, são pessoas emocionalmente curadas, mas por outro lado, são pessoas
mal-sucedidas financeiramente. Pessoas que não conseguem prosperar lá no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa. Muitas vezes são pessoas que dão duro, que vestem a camisa, mas que vivem, ou melhor, que sobrevivem, porque aquilo que elas ganham mal dá para pagar as suas próprias despesas. Então nós sempre temos um porém em nossa vida. Todos nós temos. E existem ainda pessoas que possuem uma boa vida familiar, uma boa condição financeira, mas que espiritualmente estão mortas. Então você pode pensar ou se lembrar de pessoas assim. Puxa, essa pessoa tem uma boa vida familiar, tem uma família aparentemente equilibrada, tem uma boa condição financeira, porém, porque sempre há um porém, espiritualmente essa pessoa está morta. Mas eu quero declarar aqui pela fé que eu e você seremos curados em nome de Jesus. Por isso escreva aí nos comentários: eu serei curado em nome de Jesus. Tem pessoas que têm um ministério, possuem um chamado, mas estão afastadas de Deus. Pessoas que têm um ministério, que têm um chamado, porém estão afastadas de Deus. Sempre há um porém. Pessoas que estão dominadas pelo pecado, pelos vícios. O que eu quero dizer aqui é que, aos olhos das pessoas, esse homem que eu mencionei aqui, chamado Naamã, aos olhos das pessoas, era um homem bem-sucedido. Eu quero ler de novo o texto com você. Volta lá no texto. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, olha só, comandante do exército do rei da Síria, um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei da Síria, porque por meio dele, por meio desse homem, o Senhor Deus dera vitória à Síria. Deus usou esse homem em vários livramentos. Porém, Naamã tinha lepra. Esse grande guerreiro ficou leproso. Então, Naamã era um homem bem-sucedido, um homem valoroso, mas quando ele chegava na sua casa e tirava a sua armadura, a sua roupa de capitão do exército, ali naquele momento era revelado o seu sofrimento. E quando nós lemos o texto, eu não sei se você vai ter essa mesma impressão que eu tive, mas quando eu li o texto, eu fiquei com a impressão de que tudo que Naamã havia conquistado como capitão do exército da Síria, todas as batalhas que ele havia ganhado na vida, todo o reconhecimento que ele obteve por parte das pessoas, tudo isso se tornava insignificante se fosse comparado à enfermidade que ele tinha. Um homem cheio de virtudes, cheio de títulos, cheio de méritos, porém leproso. Então tudo que ele conquistou parece que ficava abaixo daquela enfermidade que ele era obrigado a enfrentar na sua vida. Obrigado ao irmão, deixa eu ver aqui, que me deu o superchat aqui. Eu tenho que voltar aqui. A irmã Tereza Meirelles. Obrigado, irmã Tereza, pela contribuição, pela oferta aí no nosso ministério, através do superchat. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aqui na descrição do vídeo tem várias formas de você apoiar o nosso ministério, caso você queira. Tá bom? Ninguém é obrigado, mas se você quiser, todas as formas de nos apoiar estão aqui na descrição desse vídeo. Você já teve a impressão de que tudo aquilo que você conquistou nessa vida se tornou pequeno diante dos problemas que você está enfrentando agora?
nós conseguimos ir bem em muitas áreas. Porém, sempre haverá um porém, sempre haverá um mas, não é? Algo a ser resolvido, algo a ser melhorado, talvez uma pendência que precisemos eliminar na nossa vida. Naamã era um homem importante, irmãos, entenda isso, um homem respeitado pelas pessoas, uma autoridade no seu país, tremendamente usado por Deus, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Mas mesmo esse homem cheio de virtudes tinha um porém, ele tinha lepra. Para as pessoas daquela época, a lepra, que hoje é conhecida como hanseníase, a lepra era considerada uma maldição, um castigo divino e não tinha cura. De acordo com a lei judaica, uma pessoa leprosa era considerada imunda. Em Levítico capítulo 13, do verso 1 ao verso 3, nós podemos entender um pouco melhor essa questão da lepra. Diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés e a Arão, o homem que tiver na sua pele inchaço, ou pústula, que é erupção, ou mancha lustrosa, mancha brilhante, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. Desculpem. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais funda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então, o homem que tinha lepra, a pessoa que tinha lepra nessa época aqui do Antigo Testamento, era considerada, segundo a lei, imunda. E ela tinha que ficar isolada, ela era impedida de ter um contato social com as pessoas. Então, nós temos que entender que esse homem, Naamã, ele tinha uma posição, mas o texto deixa a entender aqui, deixa a conclusão de que poucas pessoas sabiam disso. E quando ele chegava na sua casa, é que as suas feridas eram reveladas. Eu quero seguir lendo o texto aqui de 2 Reis. Eu passo agora para a leitura a partir do versículo 2 até o versículo 6, para você entender aqui aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Diz assim, olha, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. A casa de Naamã, portanto, tinha uma serva, uma menina, que havia sido levada como escrava. E essa menina era israelita. Um dia, essa menina disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha o que essa menina está dizendo. Se o meu senhor, ela falando de Naamã, fosse até Samaria, o profeta que há em Samaria ministraria cura na vida do meu senhor. Então essa menina que estava afastada da sua terra, estava afastada de Israel, feita como escrava, ela estava dando testemunho para aquele casal, dizendo, olha, lá em Samaria tem profeta de Deus, lá tem poder de Deus, para que a vida de Naamã, para que a vida do meu senhor seja curada. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia,
junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. A menina comentou com a sua senhora comentou com Naamã, Naamã comentou com o rei, e o rei então tomou uma decisão. Uai, tem profeta lá que pode te curar? Então toma aqui, ó, essa carta e apresenta lá a esse profeta para que ele cure você. Então, em resumo, é essa a sequência. Naamã então se dirigiu ao profeta Eliseu, e aí eu pulo aqui para o versículo 9, eu vou ler aqui do 9 ao 14 para nós entendermos esse contexto. Olha só. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Naamã achou um absurdo. Ele disse assim: poxa, o profeta nem veio me receber. Eu sou autoridade lá no meu país, eu sou capitão do exército. O profeta não saiu nem do lugar, ele mandou um mensageiro. E ainda por cima, mandou que eu me banhasse nas águas sujas desse Rio Jordão. Lá em Damasco tem rios mais limpos do que esse. Versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. O que os soldados, os servos de Naamã estavam dizendo era o seguinte: olha, o Senhor veio de tão longe, o Senhor está aí com essa doença que não consegue ser curado. Por acaso um banho no Jordão, ou 7 banhos no Jordão, não recompensariam, não seriam benéficos se trouxessem a você a cura? O que é um banho no Jordão para quem está carregando uma lepra a vida inteira? Ou para quem foi acometido de lepra, uma vez que era uma doença contagiosa, e não sabemos aqui em que momento que Naamã foi contagiado por ela. O que vale um mergulho no rio diante dessa enfermidade que você carrega, meu Senhor? Naamã, então, foi convencido pela palavra desses servos aqui. E no verso 14 diz assim: assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Escreva aqui: eu serei curado em nome de Jesus. Se você crê que Deus pode sarar as suas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, seja elas de qual natureza forem, receba essa palavra em nome de Jesus. Escreva aqui pela fé: eu serei curado em nome de Jesus. E o que nós aprendemos aqui com essa história de Naamã? A primeira coisa que Deus falou ao meu coração é o seguinte: Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus conhece a minha vida e a sua vida. E o desejo do Senhor é que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas. Todos nós temos um porém, como eu disse aqui. Naamã era uma bênção, porém leproso. Todos nós temos um porém. Eu quero que pela fé você apresente hoje ao Senhor
essa área da sua vida que tem te perturbado. Pare de sofrer sozinho. Convide Jesus para entrar na sua vida, para fazer parte da sua história, porque Deus conhece o seu coração.